Muito bom dia a todos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2025, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 2324-A/2023, de autoria do deputado Renato Machado, que declara como patrimônio material, cultural, histórico, turístico e paisagístico do Estado do Rio de Janeiro o farol de Ponta Negra, localizado no município de Maricá. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei número 3762, de 2017, de autoria do deputado Átila Nunes, que considera de utilidade pública estadual a organização Comunidade de Terreiros de Cabo Frio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Projeto de lei número 610 de 2019 foi retirado de pauta a pedido do autor. Projeto de lei número 3212 de 2024, de autoria da deputada Renata Souza, que inclui o Dia da Promoção de Saúde nas Favelas e Periferias no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, consolidado pela Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em primeira discussão. Projeto de lei número 2132, 2023, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que declara como patrimônio imaterial, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro o Boteco do Portuga, localizado no município de Nova Iguaçu. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de cultura favorável e de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores deputados Luiz Paulo, Franciane Mota e Renato Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorne em segunda. Projeto de lei número 3948, de 2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que institui a campanha de conscientização sobre a alergia alimentar em animais domésticos e da outras providências. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de defesa e proteção dos animais favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores deputado Guilherme Delaroli, Sara Ponço e Alexandre Quinoclop. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorne em segunda. Em discussão única, projeto de resolução número 1410, de 2025, de autoria da deputada Verônica Lima, que concede a medalha Tiradentes, seu respectivo diploma, ao ilustríssimo advogado Marco Aurélio de Carvalho. Parecer das Comissões de Normas Internas e Preposição Externa, favorável, relator, deputado Yuri Moura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 1460/2025, de autoria da deputada Lilian Berg, que concede o título de cidadã do Estado do Rio de Janeiro à excelentíssima senhora deputada Ana Paula Brandão da Silva Farias. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposição Externa, favorável, relator deputado Fred Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Para a declaração de voto, deputada Lilian Berg. Eu queria agradecer a todos os deputados por concederem o título de cidadã à doutora Ana Paula Brandão da Silva, porque Ana Paula é um grande nome
no estado do Ceará. Esteve comigo uma enfermeira lutadora nas trincheiras do nosso piso salarial da enfermagem nacionalmente, para enfermeiros técnicos e auxiliares, além de ser presidente, ter sido presidente comigo do Conselho Regional de Enfermagem no seu estado. Então, é uma pessoa que merece todo o título e também nos ajuda muito na saúde, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. Muito obrigada a todos. Obrigada, deputada Lília. Projeto de resolução 1472/2025, de autoria do deputado Marcelo Dino, que concede diploma Russell Philip Scheid ao pastor Júlio César Teixeira Machado. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1549/2025, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que concede a medalha Tiradentes e respectivo diploma à excelentíssima doutora Rita de Cássia Vergete Correia Aidar. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1554/2025, de autoria da deputada Dani Monteiro, que concede o prêmio Baobá ao Mário Jorge Vieira, o Pantera Negra. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas, favorável. Relator, deputado Yuri Moura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1635/2025, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, concede o prêmio Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, à senhora Lívia Maria Valadares Teixeira Bitana. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Felipe Pobel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 1730/2025, de autoria da deputada Tia Ju, que concede a medalha Tiradentes e respectivos diplomas ao doutor José Marinho Paulo Júnior, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposição Externa, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão. Projeto de lei número 3014, de autoria do deputado Dionísio Lins, que altera a lei número 5645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia da torcida organizada Guerreiros da Águia. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, o relator, deputado Fred Pacheco. Pendendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Para emitir parecer da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Ele é autor das emendas, não pode. Marquinhos. Senhor presidente, parecer é pela legalidade. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Desculpe, senhor presidente, o parecer sobre as emendas. Eu estou retirando, senhor presidente, todas as minhas emendas, porque eu entendi na leitura do projeto que o autor deveria ter colocado torcida organizada, guerreiros da Águia da Portela. Mas o autor diz que a torcida organizada é da Águia, não é da Portela. Então, com as emendas que eu fiz, foi acrescentando a Portela, eu estou
retirando as emendas. Além das minhas emendas, tem outras? Se não tem outras, presidente, o parecer é pela... Só um minuto, estou verificando. O parecer é pela continuidade do projeto, porque eu não tenho mais nenhuma emenda. Já está dada a legalidade do mesmo. Pode demorar, Marquinhos, mais um pouquinho que dá tempo de limpar a água que caiu aqui. As 4 emendas, deputado, são do senhor. Tirar foto daqui para cá pegando a sessão. Ô, Fernanda, por que não vai aparecer esse balanço todo? Aqui tá ótimo. Você vai fazer essa... Deputado Chico, seu áudio está aberto aí. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, deputados e deputadas aí. Com a retirada das emendas, em votação, o projeto original. O deputado Luiz Paulo tirou todas as emendas, eram 4 dele. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, o projeto de lei número 5.864/2025, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que cria o Banco de Perfis Genéticos do Estado do Rio de Janeiro e dispõe sobre sua integração à rede integrada de bancos de perfis genéticos nos termos da lei número 12.654, de 28 de maio de 2012, e do Decreto Federal número 7.950, de 12 de março de 2013, pendendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Ciência e Tecnologia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Não tem ninguém não, né? Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Justiça hoje está bastante desfalcada. Tem 3 membros aqui titulares. Então, designou-me Vossa Excelência para dar parecer ao projeto 5864 do deputado Vinícius Cozzolino, que cria o Banco de Perfis Genéticos do Estado do Rio de Janeiro e dispôs sobre a sua integração à rede integrada de bancos de perfis genéticos nos termos da Lei Federal 12.654, de 28 de maio de 2012, e do Decreto Federal número 7.950, de 12 de março de 2013. Inegável, senhor presidente, o mérito do projeto, inegável. O deputado Cozzolino foi muito feliz nessa proposta, que existe, inclusive, em outras unidades da nossa federação. No entretanto, o projeto tem alguns artigos que tangencia a inconstitucionalidade. Então, vou proferir o parecer pela constitucionalidade com 6 emendas. Emenda modificativa número 1, modificando a ementa, em vez de criar o banco de perfis, institui, porque aí não está invadindo competência.
No artigo 2º, em vez de ficar também modificativa número 2, em vez de ficar criado o banco de perfis genéticos, também fica instituído, e aí complementamos a redação novamente citando a lei federal e o decreto. O artigo 2º, nós também estamos propondo uma emenda modificativa. O artigo 4º, uma emenda supressiva. O artigo 7º, uma emenda supressiva. O artigo 8º, uma emenda supressiva. Assim posto, parecer com 6 emendas, optando por substitutivo, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Como sempre, brilhante. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, presidência designa a deputada Élica Takimoto. Seguindo o parecer da CCJ. Obrigado. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Takimoto. Presidente, antes de mais nada, queria elogiar o projeto de lei número 5864/2025, do deputado Vinícius Cozzolino, que cria esse banco de perfis genéticos no Estado do Rio de Janeiro e dispõe sobre a integração à rede integrada. Esse projeto é extremamente interessante como instrumento de justiça e até de política pública humanitária, que é capaz de reduzir erros judiciários e auxiliar famílias de desaparecidos. Então, no mérito, sou favorável. Obrigado, deputada Eli. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, eu já falei que o projeto é um projeto altamente qualificado, sou favorável, acompanhando o substitutivo da CCJ. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputado Vinícius Cozzolino, autor deste brilhante projeto. De antemão, eu já quero lhe dar os parabéns. Questão de ordem, deputado. Questão de ordem, senhor presidente. Só para o nosso deputado Bruno Boareto está na estrada, não está conseguindo colocar presença, então só para ratificar a questão da presença dele, deputado Bruno Boareto. Senhor presidente, obrigado pelo elogio. Gostaria de agradecer ao deputado Luiz Paulo pelo parecer. Realmente, pode se tornar uma questão polêmica, não é uma questão cristalina, mas essa ideia do banco de perfis genéticos no Estado do Rio de Janeiro surgiu de um encontro que eu tive e no qual participou o Instituto Brasileiro de Criminologia. E o Estado do Rio de Janeiro carece desse banco de perfis genéticos, que é uma ferramenta importantíssima, uma vez que a tecnologia pode ser a chave para a justiça e para a segurança de milhares de famílias em nosso Estado. Por isso, eu hoje coloco à disposição dessas pessoas do Estado do Rio de Janeiro esse banco de perfis genéticos, que é uma ferramenta moderna, segura, humana, que vai permitir comparar material de DNA em investigações criminais, ajudando a identificar os suspeitos, criminosos, mas também, por outro lado, inocentar os injustiçados. Como disse aqui a deputada Élica Takimoto ao proferir parecer pela comissão, também vai auxiliar no desaparecimento vai auxiliar na localização de pessoas desaparecidas, porque é um projeto que coloca a ciência à disposição, a serviço da verdade e da justiça, sempre com respeito à privacidade e à dignidade humana. Ou seja, é um processo que será fiscalizado, segundo o texto que está sendo aqui discutido hoje, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pela Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, com toda a transparência e controle social que nós esperamos que seja feito pelas instituições de segurança pública do nosso Estado. Então, isso garante ao Estado do Rio de Janeiro todas as ferramentas
de práticas forenses como são feitas nos melhores lugares do mundo. E eu tenho a satisfação de colocar esse projeto à disposição desse parlamento para que seja discutido como está sendo. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou 8 emendas no parecer do deputado Luiz Paulo e o plenário aqui, os deputados apresentaram 17 emendas de plenário. Nós vamos discutir, vamos amadurecer a ideia. Eu tenho certeza que vamos colocar à disposição da sociedade fluminense uma ferramenta de grande valia no combate à criminalidade, com inteligência, com eficácia, para que tenhamos dias de paz e dias de harmonia em nosso Estado. Muito obrigado. A parte, Para deputado. discussão. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, quero parabenizar o deputado Vinícius Cozzolino por essa matéria tão importante, uma matéria que une a ciência com a justiça. E nós precisamos realmente aprimorarmos esses meios, porque nós temos visto, nós queremos sim que aqueles que cometem crimes, erros, sejam punidos, mas também queremos ter a certeza que nenhum inocente vá cumprir uma pena que não tenha cometido aquele delito. Nós vimos aí há pouco tempo pessoas que estavam com prisão perpétua nos Estados Unidos, no corredor da morte nos Estados Unidos, e a ciência conseguiu inocentá-los, apesar de várias décadas presos. Mas eu quero aqui parabenizar o deputado Vinícius Cozzolino por essa iniciativa, parabenizar também o doutor Luiz Paulo por suas emendas e todas as outras emendas que vão abrilhantar ainda mais esse projeto. Quero deixar aqui registrado o meu reconhecimento ao deputado Vinícius Cozzolino, que é um grande deputado e que tem levantado grandes bandeiras a favor do povo do Estado do Rio de Janeiro. Para discutir, presidente. Obrigado, deputado Chico Machado. Senhor presidente, Presidente, eu gostaria de pedir coautoria ao deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, deferida a coautoria à querida deputada Franciane Mota. Gostaria também de estender a coautoria aos demais deputados Guilherme Delarore, Lilian Bering, Chico Machado. Daniel Martins, Chico Machado, Tiago Rangel, Élica Takimoto, Célia Jordão, Renan Jordi, e o deputado Luiz Paulo está fazendo desfeita, não quer. Eu vou aguardar, que eu tenho certeza que ele vai falar. Para discussão, presidente. Presidente, veja como é a vida. Fui apunhalado pelas costas. Eu não quis coautoria na primeira, porque eu sou relator na CCJ. E se eu sou coautor, eu não podia ser o relator. Quando acabar tudo na segunda, se ele não quiser me apunhalar de novo, ele me dá coautoria. Deputado Vinícius Cozzolino cometeu essa injustiça aí. Deputada Lilian. Para discussão, presidente. Então, primeiro, agradecer muito ao deputado Vinícius Cozzolino, mais uma vez, um grande projeto que faz história nessa casa, prezado pela cientificidade, né, e pelo bem comum, né? Eu digo que o deputado é quase um comunista, porque nós pensamos no bem comum e o senhor vem fazendo muitas atividades a respeito disso. Quero dizer especificamente a respeito de que eu fiz várias emendas no projeto e, assim, como assim o colega colocou, né, por conta da minha dedicação durante 30 anos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no qual também sou pesquisadora, né, e a enfermagem forense vem sempre pedindo essa necessidade, porque a gente está nas emergências, a gente tem visto, a gente pega as mulheres violentadas e a gente, em alguns momentos, a gente não tem esse banco de dados. Então, isso já vem sendo pedido. Eu marco, presidente, de 10 anos atrás, eu discutindo dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia que nós precisaríamos usar a inteligência para tal. Então, uma das questões é colocar no artigo 5º do projeto, no parágrafo único, do tratamento dos dados genéticos pessoais e sensíveis, obedecerá à lei da LGPD. Apesar dela ser
um pouco recente, mas ela é de 2018 e ela não foi contemplada na resolução. Também gostaria também de colocar, presidente, a questão dos convênios e parcerias, aditivando assim o Poder Executivo para celebrar convênios e parcerias com as universidades públicas, até mesmo com os órgãos públicos, que não estava contido no projeto, além das iniciativas mistas e até mesmo privadas, que são bastante interessantes que a gente tenha esse domínio e que todas possam nos ajudar, colocando não só as entidades públicas, ou seja, aí eu estou me referindo especificamente aos hospitais, né, e centros no qual a gente pode estar recebendo, mas também os privados e filantrópicos enquanto isso. Então, é isso que eu queria colocar, parabenizando novamente o deputado e também solicitando aí a coautoria que já foi cedida. Muito obrigada. Obrigado, deputada Lília. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões. Há sobre a mesa o seguinte requerimento. Requerimento número 4972 de 2025, do deputado Cláudio Caiado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, passe a ordem do dia. Passa ao expediente final. Primeiro orador, deputado Luiz Paulo. Lília, você assume por isso? Você vai falar, né? Senhor presidente, deputado Delarore, senhoras e senhores deputados presentes ainda em plenário, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, ao ler, senhora presidente, desculpe porque trocou, senhora presidente, deputada Lilian Bering, o jornal O Globo de hoje fez publicar uma matéria com a seguinte chamada: Rio Previdência investiu em fundo de ações da Ambipar. O nosso Rio Previdência, gestor das contribuições previdenciárias e mais do royalties participações especiais, que financia o pagamento de aposentados e pensionistas, ele tem feito aplicações financeiras, no mínimo, temerárias, para não usar um adjetivo qualificativo pesado, no mínimo temerárias. Faz mais de ano, deputada Célia Jordão, que eu denunciei ao Tribunal de Contas do Estado que o Rio Previdência tinha investido na ordem de R$1 bilhão no Banco Master, um banco de terceira linha, classificado pelo Banco Central como S3, terceira linha, senhora presidente, não é adjetivo que eu estou inventando, não. Ele é terceira linha porque é S3, classificação do Banco Central. E esse investimento em letras financeiras era de altíssimo risco,
pelo volume de recursos concentrados. E o Banco Master, senhora presidente, logo depois se mostrou um investimento de altíssimo risco. De altíssimo risco. À época, deputada Célia Jordão, eu ia chamar a excelência de Célia Alencar, Célia Jordão, presenciou a audiência pública na Comissão de Orçamento, presidido pelo deputado André Correia, onde foi lá o diretor financeiro, que foi arguído por todos nós. E lá ele disse que era um entendedor de mercado, um PhD em mercado. E estava com um investimento muito bem feito, com altíssima rentabilidade. Tudo isso se mostrou, como eu disse em linguagem popular, uma imensa cascata. O Tribunal de Contas fez as análises e mostrou o risco desses investimentos. E o mundo real está mostrando, o Banco Master está quase insolvente, que tenta ser adquirido pelo BRB, que é o Banco de Brasília, e isso está uma polêmica imensa que se arrasta. E o dinheiro do Rio Previdência está virando pó. E a conselheira Mariana Montebello, relatora, aprovou no órgão pleno, nos 7 conselheiros, que ficaria assustado qualquer outro novo investimento. E, na continuação da análise, meses após, constata a conselheira do Tribunal de Contas que o Banco Master e suas irmãzinhas coligadas já receberam do Rio Previdência 2,6 bilhões de reais. Dinheiro público, dinheiro do Estado para pagar aposentado e pensionista. E entre esses 2 bilhões e 100 milhões de reais foi colocada nessa empresa Ambipar, nome muito conhecido aqui no estado do Rio de Janeiro. Ambipar está em recuperação judicial e a ação da Ambipar caiu só 97%. Então, os nossos 100 milhões estão virando 3 milhões por hora, senhora presidente. E a matéria é exatamente do jornal o Globo sobre essa questão específica da Ambipar. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, senhora presidente, o Rio Previdência pertence a quem? Ao governo do Estado. Parece que ele está instituído no planeta Marte ou no planeta Vênus. Como quiser, um mais masculino e outro mais feminino, pela sua simbologia arquétipica. O governador não vem a público para se manifestar. Os secretários responsáveis também não. Ninguém é exonerado. Ninguém presta conta. É a coisa mais estranha que eu já vi na vida. Enquanto isso, falta dinheiro para convocar os concursados da área, principalmente da segurança pública. Mas para jogar pela janela 2 bilhões e 600 na mão de terceiros, isso pode. E ninguém se pronuncia. Isso rola há mais de ano. E o governo do Estado, acionista majoritário da SEDAI, produtora de água,
Em não satisfeito, a SEDAI comprou mais de 200 milhões de reais de CDB de quem? Do Banco Master. É absolutamente inacreditável. E o acionista majoritário, que é o governo do Estado, não falou uma linha sobre esse assunto. É tudo em outro planeta. E o Banco Master, senhora presidente, ainda opera no Rio Previdência o Cred Sexta, que com juros altos expolia a miséria do funcionário público com empréstimo consignado e com cartão de crédito. Pouca gente sabe, mas o Cred Sexta também é do Banco Master. Mas que banco que domina esse Estado? Que coisa estranha. O Estado tem contrato com o Banco Itaú. Tribunal de Justiça tem contrato com o Bradesco, de pagamento de folha. Os dois bancos públicos fortes que tem a União, que tem relações de empréstimo com o Rio de Janeiro, são a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Mas com tanto banco forte, banco de primeira linha, S1, com a classificação do Banco Central, o banco preferido dessa gestão é o Banco Master. Não sei se é porque o nome é em inglês, Master, né? Sinônimo em inglês de maior, de mestre, enfim. Mas que é estranho, é. Mas isso, com o tempo, seguramente virá à tona. Porque é inacreditável ninguém se posicionar sobre essa questão. Matéria de todos os jornais do Brasil, até de revistas também especializadas. E o governo continua omisso sobre o referido tema. E ainda, senhora presidente, dentro dos 10 minutos, aguardando o governo dizer o que está acontecendo no Rio Previdência com as aplicações no Banco Master e da SEDAI também aplicando o Banco Master, diga-se de passagem, também as aplicações da SEDAI no Banco Master, eu também denunciei ao Tribunal de Contas. E eu, quando falo denúncia, não é denúncia de boca, não, é denúncia escrita e fundamentada, com relatoria, etc. Mas eu queria falar uma outra e última coisa. Do tema hoje, que é mais relevante nesse país, que é a segurança pública. Primeiro eu queria entender por que tantos excedentes de concurso da área da SEAP, da área da PM, concurso de 14, de 23, SEAP 2012, e a segurança pública é prioridade, não se convoca essas pessoas, não se tenta dar solução. Fica se empurrando com a barriga, alegando sempre que faltam recursos. E, ao mesmo tempo, rasga-se dinheiro, aplicando indevidamente recursos no Rio Previdência em bancos de terceira linha que estão quebrados. Essa é a realidade. E ontem me chamou a atenção, senhora presidente, deputada Célia, a discussão no Congresso Nacional sobre o projeto de lei para ser mais rigoroso com as facções criminosas. E o que me chamou a atenção, que virou um debate não a favor do povo, não a favor da segurança pública, virou um debate de caráter ideológico.
todo mundo quer tirar uma casquinha no projeto para viabilizar suas candidaturas em 2026. E o concreto, que é da solução, ela não vem. Porque todos sabem, e o que eu estou repetindo aqui é o que todos sabem, que a segurança pública, além da necessidade de tirar as regiões da nossa cidade, do nosso estado, que estão dominadas pelo narco, pela ninícia, tirar da mão deles, que é necessário de fato, não pode ter nenhuma comunidade dominada por nenhuma facção, mas também é necessário que seja investigado quem ofere lucros auspiciosos com isso, que a gente tem intitulado o andar de cima. Isso se faz com quê? Com inteligência e com unidade de investigação entre municípios, no plural, estados, no plural, e a União. E é exatamente isso que não acontece. É cada um querendo botar a cereja no seu bolo, visando a eleição de 2026. Tanto a eleição majoritária, quanto as eleições proporcionais. Enquanto isso, nem endurecer as penas se consegue. Eu, quando cheguei em casa ontem, vi um final do Jornal Nacional, que governadores foram a Brasília pedir para o projeto que está tramitando voltar à pauta daqui a um mês. Hoje é dia 13 de novembro, deputada. Daqui a um mês é 13 de dezembro. O projeto tem que passar em 2 casas legislativas. Com o recesso do Natal, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Isso não é prazo para ter acordo. Isso é prazo para não votar nada. Estava na pauta de ontem, mas saiu de pauta, porque tem uma quarta versão. O relator era o secretário de Segurança de São Paulo. Se afastou do cargo para ser relator desse projeto. Que coisa estranha. Imagine um projeto importantíssimo que esteja na nossa Casa Legislativa. E um dos deputados, vou citar aqui um que eu tenho uma relação muito positiva, Jair Bittencourt, que é secretário, se desincompatibilize de secretário, venha para cá para pegar a relatoria do projeto mais importante. É como todos os outros não entendessem do assunto. Ou foi dirigido para desqualificar o projeto inicial que lá estava. É esse o clima que a gente está vivendo. E é difícil a população atender. E as pesquisas mostram o que mais ou menos é óbvio. A população não aguenta mais tanta violência e quer punição, quer confronto, quer se livrar dessa violência. E os governos, propositadamente, daí o mais duro, não se entendem. Quando tem pequeno entendimento, dá certo. Quando chegava eu na Assembleia, hoje, com o rádio do carro ligado, veio a seguinte notícia: Polícia Civil do Rio e a Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil de 2 estados, unidas, desmontaram uma fábrica de armas, salvo erro de memória, no próprio Paraná, que vendia armas para outros cantos do Brasil, mas principalmente para o Rio de Janeiro,
Uma fábrica clandestina, que até bazuca, que é arma militar de grande alcance, foi lá encontrada. Porque hoje todos sabem que os computadores têm a tecnologia 3D. Você faz qualquer peça e copia em 3 dimensões. Então, com isso, você pode ter produções artesanais, como está acontecendo. Mas 2 estados se uniram e fizeram uma ação concreta e positiva. Imagine se essa unidade fosse a nível nacional. Porque as facções, hoje, elas não são só nacionais, não. Elas são transnacionais. Até mesmo não só na lavagem de dinheiro, até função da droga e da arma que entra e sai, ou até de outros produtos que saem, como é o caso do cigarro. Ontem ainda se desmontou outra fábrica clandestina, lá em São Paulo, de bebidas alcoólicas. E nós tivemos aqui uma audiência pública, que veio gente do Brasil inteiro, e foi colocado aqui, a nível de bilhões de reais, o volume de sonegação fiscal em 3 áreas que não estão sob controle da União, controle geral, que é, especificamente, combustível, bebidas e cigarro. Daí se esvai o nosso ICMS, daí se esvai o IPI e outros impostos também federais. Mais um exemplo de combate à sonegação fiscal, que tem que ter unidade das entidades, dos entes federativos, né? União, estados e municípios. Porque 25% da quota parte do ICMS vai também para os municípios. Então, senhora presidente, eu queria trazer essas 2 questões hoje a público, porque são frutos das reflexões que estão na mídia e que o parlamento tem obrigação de emitir juízo de valor e agir sobre elas. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Vou pedir agora para a deputada Célia Jordão ficar aqui me substituindo. Muito obrigada, deputada. Próxima oradora inscrita, nobre deputada Lilian Berg. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Muito obrigada, presidente, por estar presidindo esse momento. Excelentíssimos deputados e deputadas, e também toda a sociedade que nos assiste. É com profunda emoção e honra que venho falar aqui nessa tribuna a respeito do maior evento para a enfermagem que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, que é o Congresso da Federação Pan-Americana de Profissionais de Enfermagem. Esse evento, que foi aberto antes de ontem, e que a aula inaugural foi ontem, trata-se de uma entidade que foi fundada em 1970, com mais de 20 países, e que todos estão aqui no Brasil nesse momento, de países latino-americanos e caribenhos, que representam a minha profissão, a enfermagem, que é considerada, não só por nós, mas por todo o planeta, como a maior profissão em quantitativo da saúde. Nós correspondemos, no nosso país, no Brasil, a 63,8% por toda a corporação de saúde. Precisamos, sim, nos entusiasmar. Precisamos nos unir para provar ao mundo que a enfermagem é poderosa e bastante soberana. E os países latino-americanos e caribenhos assim o fizemos.
Estamos reunidos aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, depois de 20 anos que não trazíamos para o nosso país. Então, e foi no estado de São Paulo. E agora estamos nós aqui. Eu vou sair daqui da nossa plenária para poder continuar lá no evento, então eu fico muito feliz de estar aqui dando esse depoimento. E hoje, além de ser enfermeira estatutária da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também presidente do nosso Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, representando mais de 400 mil profissionais em nosso estado, também está sendo anfitriã desse grande evento que o Conselho Federal de Enfermagem, através do nosso presidente, Dr. Manuel Neri, e também da nossa presidente da Associação Pan-Americana, Federação Pan-Americana de Enfermerias, a Maria Concepcion. Trago ainda, dizendo que esse poder da enfermagem, ele vem simplesmente pela nossa missão, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, para salvarmos a vida das pessoas, né? Mas e também no mundo. Quero dizer que sem a enfermagem não há vida. E sem a enfermagem não há ciência, porque nós não somos só o alicerce da saúde, nós somos a coluna vertebral de todo um sistema único de saúde no nosso país, Brasil, e nós somos o alicerce dessa saúde que a gente acredita não enquanto ausência de doença, mas enquanto um bem-estar biopsicossocial e espiritual, não só no nosso país, nem no nosso continente, mas sim no mundo. Muito obrigada. Então, queria falar a respeito disso, presidente. E quero também, agora, trazer um outro assunto que, para mim, não posso dizer que é mais caro, mas não é tão feliz assim, né? Que é a respeito da gente estar aí no discurso da questão da votação sobre as estruturas da minha universidade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que estão aí sob forte, eu costumo dizer, ataque. Eu não consigo, não entra, eu acho que em nenhuma situação de consciência que a gente ataque as instituições públicas, porque elas servem ao público, à sociedade. Quando a gente discute que é importante termos saúde, é porque nós, da enfermagem, mas eu acho que todos já sabem, nós da saúde, estamos lá. Quando a gente discute que precisamos que isso seja público, é porque na hora de um acidente, nós estaremos lá, e não adianta ter os melhores planos de saúde para poder, porque quem vai atender a sociedade, não existe nenhuma instituição privada que consiga atender um cidadão, por mais dinheiro que ele tenha, se não for o nosso Sistema Único de Saúde. Falo isso com ganho de causa. Já estive em muitos países fora do Brasil e sei o que eu estou falando. Então, quando a gente discute que não à saúde pública, nós estamos discutindo não ao Sistema Único de Saúde, mas estamos discutindo principalmente a vida de cada um de nós, que precisamos estar nessa linha de frente, mas também discutimos a existência desse conjunto todo. Porque não, quando a gente diz não à cientificidade, a gente está dizendo não à vacinação, nós estamos dizendo não a termos novamente uma possibilidade de uma pandemia que já matou muitas pessoas no mundo, inclusive aqui no Brasil. E a enfermagem vai sempre lutar. Então, quando a gente fala de não ao ataque às universidades públicas, é por isso, é porque nós queremos, sim, salvaguardar as universidades públicas, como é o caso da minha universidade, que é o UERJ, e que aí, eu quero dizer, não estou falando só por mim, eu estou falando por mais de 6 mil servidores públicos que estão na mira de uma possível, pasmem, privatização de alguns dos nossos maiores patrimônios. Então, nós estamos falando, e aí eu quero me destacar especificamente, a menção à ciência, à educação e à memória, que elas são pilares da nossa democracia. Porque retirar, e aí para quem não está compreendendo, nós estamos sob um ataque de retirar o imóvel, isso mesmo, colegas, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
que não é um pilar só para terceiros, é um pilar social. Quando aquele funcionário público está ali, eu gosto muito de falar disso, de respeito ao funcionário público, porque nós entramos por concurso público. Lamento, presidente, todos aqui que estão me assistindo, que não tenhamos universidades com tanta qualidade, como é o caso da UERJ e de todas as universidades federais e estaduais, públicas, nesse país, para todo cidadão. Queria muito que todos tivessem experimentado a qualidade dos serviços da minha universidade, não só dentro da educação, mas também enquanto saúde, com o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que tem não só uma especialidade, mas 86 especialidades, salvando mais de 2.000 vidas por dia. E a gente tem como comprovar esses dados através de todo o nosso sistema ambulatorial. Então, não é plausível que qualquer patrimônio da universidade seja pensado em ser retirado ou até mesmo leiloado pelo governo. Então, nós estamos falando da Rua do Catete, que é como arrancar um pedaço do alicerce histórico da nossa universidade da UERJ. Então, eu quero deixar muito claro para vocês que negar a importância da memória e a construção coletiva, nós precisamos unir com o futuro. Porque já dizia Paulo Freire, o futuro, sociedade, todos que estão nos discutindo, ele não está escondido nas esquinas. Ele é construído aqui nesse presente, nesse parlamento. E aqui tem não só uma deputada, uma enfermeira, que já viu muita gente morrer, já esteve com seu joelho no chão, salvando muita vida. Por isso eu defendo muito o Sistema Único de Saúde. E defendo muito a universidade pública e a educação pública. Porque é só com conhecimento científico, não negando a ciência, e com educação, é que o nosso futuro vai ser construído. Então, o futuro não tá escondido nas esquinas, mas ele se constrói no presente, nesse parlamento, e com muita luta. E é isso que vocês vão ter a respeito dessa deputada, que está aqui para defender a universidade pública, para defender o Sistema Único de Saúde e defender a saúde, porque defender a saúde e a educação é defender a vida. Então, não precisamos de armas, precisamos de livros, não precisamos de armamento, nós precisamos de saúde e paz. Muito obrigada. A presidência convida a nobre deputada Lilian Berg para assumir os trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna. Obrigada. Um bom dia a todos e a todas. Novamente saudar a nobre deputada Lilian Berg, na presidência do expediente final, nessa manhã de quinta-feira. Eu subo a essa tribuna para falar sobre um tema muito precioso ao meu mandato, que é a proteção dos direitos das mulheres. Porque essa semana foi uma semana bastante produtiva. Eu estive na terça-feira num evento fantástico no Palácio Guanabara, que foi a formatura de mais de 300 mulheres, mais precisamente 345 servidoras públicas, tanto de municípios quanto também da estrutura do governo do Estado. Chama-se Programa Capacite Mulher. E o programa Capacite Mulher, na versão 2025, ele é realizado pela Secretaria de Estado da Mulher, mas com uma parceria fundamental da Universidade Estácio de Sá. Ao todo, foram 70 municípios participantes. E esses números, 345 servidoras, 70 cidades, não são estatísticas vazias. Significam atendimento público mais qualificado nas salas de atendimento, nas secretarias municipais, nos serviços essenciais que chegam às famílias. Significam mulheres que voltam às suas cidades com ferramentas técnicas, com competências de liderança e com redes profissionais para multiplicar ações locais. Isso representa, em última instância, serviço público mais eficiente
e mais sensível às necessidades da população. Esse programa Capacite Mulher, lançado pela Secretaria de Estado da Mulher, e à frente uma grande e competente mulher, que é a Heloísa Aguiar, e toda a sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho, foi possível ser construído também a partir de um trabalho fundamental que é levado a cabo pelo Instituto de Segurança Pública do nosso estado do Rio de Janeiro, também lá à frente uma mulher extremamente competente, que é a delegada Marcela Ortiz, e que, junto com a sua equipe, constrói um documento muito robusto, que é o dossiê Mulher, que traz ali diagnósticos, não é? Que dão diretrizes à construção de políticas públicas fundamentais às mulheres do Estado. Ali, os dados que constam no dossiê Mulher são coletados através de ocorrências que são feitas em todas as delegacias do nosso Estado do Rio de Janeiro e que apontam dados alarmantes relativos a cada vez mais crescente violência contra as nossas mulheres. E isso tem sempre que ser batido, todos os dias, esse tema, porque não há mais como haver tolerância em relação a essa crescente violência que nós presenciamos todo santo dia contra as mulheres. Esses dias mesmo, li violência contra uma trabalhadora que estava lá, né, trabalhando numa portaria do seu edifício, e o colega de trabalho, né, em razão de algum desentendimento havido, resolveu agredir a sua colega com um capacete de motocicleta, dando várias vezes, né, golpes com o capacete na mão, na cabeça da sua colega de trabalho. Então, essa questão da violência contra a mulher, não apenas a doméstica, não é? Ela vem crescendo cada dia mais, não é? E nós devemos, né, cada vez mais, de fato, fortalecer essa rede, ampliando o conhecimento daquelas servidoras e servidores que estão à frente e na condução de políticas públicas de atendimento. E eu não poderia deixar, então, de reconhecer o valor simbólico e prático de iniciativas que investem na formação das mulheres servidoras, porque isso promove igualdade de oportunidades, fortalece a gestão pública e gera impactos concretos na qualidade dos serviços ofertados à sociedade. Por isso, entendo que reconhecer o valor desse importante trabalho que está sendo realizado, não é, repito, pela Secretaria de Estado da Mulher, é fundamental para que, além de continuarem a investir nestas medidas, possam também ampliá-las, né, e criarem novas frentes de trabalho e programas nessa mesma linha de conduta, entendendo que, comprovadamente, eles trazem resultados práticos na ponta. E digo isso não apenas por uma impressão minha, pessoal, não apenas pelos discursos que ouvi, né, no Palácio Guanabara, vindos da própria secretária, do próprio governador, né, da Cláudia Romano, que é uma grande CEO do grupo Edux, que faz parte, né, a Universidade Estácio de Sá, é uma grande profissional também, mas em especial pela escuta que fiz das servidoras que lá estiveram, né, com muita alegria, participando também desse evento e dizendo da importância que foi elas poderem ter participado dessa capacitação, porque as fez, não é, refletir ainda mais sobre o seu dia a dia de trabalho e ampliar também os seus conhecimentos. O Capacite Mulher, ele tem, portanto, por objetivo capacitar essas servidoras públicas que atuam na política de enfrentamento à violência contra a mulher,
fortalecendo a sua atuação na administração pública, assim como ampliar os seus conhecimentos em temas como direitos das mulheres, formas de violência, avanços históricos e o impacto da desigualdade de gênero na economia. Além disso, trata da construção de políticas públicas e legislações voltadas para a autonomia econômica feminina e fundamentos legais para o enfrentamento às violências contra as mulheres e estudos de casos. Pensar no fortalecimento da rede de atendimento e apoio às mulheres é fundamental. E aqui, na Assembleia Legislativa, nós construímos também, não é, projetos de leis que são importantes e que vão de encontro a essas políticas públicas. Eu mesma tenho, né, iniciativas tais como a lei que fala do Março Violeta, que trata do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho, né? A projeto de lei que estabelece o programa de informação a respeito de políticas públicas de combate à discriminação de mulheres nesse mercado de trabalho, que ainda sofrem, não é, com diferenças de tratamento, diferenças salariais. Projeto que garante reserva, aliás, lei que garante a reserva de vagas para mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social nos cursos das FAETECs, né, pensando na qualificação da mão de obra dessa mulher, né, para que ela possa se reinserir no mercado de trabalho após o rompimento do ciclo de violência. O projeto que institui a política estadual de inclusão da mulher no mercado de trabalho, dentre outras iniciativas. Mas gostaria, não é, de também, novamente, para encerrar a fala, parabenizar, né, toda a equipe da Secretaria de Estado da Mulher, na pessoa da Heloísa Aguiar, por esse inovador e importante programa chamado Capacite Mulher, que levou ao interior do Estado políticas públicas fundamentais no fortalecimento da rede de proteção das mulheres do nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos e a todas e um bom retorno aí para as suas residências. Obrigado, nobre deputada Célia Jordão. Peço que Vossa Excelência assuma a presidência para que o próximo orador inscrito e o deputado Renan Jordi possa falar na tribuna. Próximo orador inscrito, nobre deputado Renan Jordi. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Acho que o telefone da senhora... Bom dia, nobre presidente, bom dia a todos os parlamentares, bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, bom dia a todos os funcionários desta casa. E hoje eu quero me dirigir à população do meu estado do Rio de Janeiro para chamar a atenção de um PL importantíssimo, capitaneado pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo e também deputado federal, capitão Derrite, que é o PL antifacção, e que é imprescindível a sua aprovação. E para que a gente possa transitar de forma muito confortável, saber se é bom ou ruim esse PL, a gente precisa saber, o PT é contra, o presidente Lula é contra, o PSOL é contra, o deputado estadual Flávio Serafini, o Boulos, que é o líder da facção criminosa MTST, o pessoal da facção criminosa do grupo terrorista MTST, MST, são contra. Então a gente é a favor. Temos hoje no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho e o TCP, que sequestraram boa parte de nossa população, pessoas essas que vivem sitiadas pelo crime em suas comunidades, em suas favelas, e que é mister que a gente devolva
a autonomia do seu direito de ir e vir, a autonomia do Estado de poder atender com infraestrutura, com saúde, com educação, livre dessa turma que se apoderou de terrenos do Estado do Rio de Janeiro sob a custódia de que são grupos terroristas de forma imperativa tomando conta de uma população e de forma muito pouco amistosa impede, controla o comércio de gás, o comércio de água, o comércio de tudo que tem ali dentro e que faz com que essa população se torne tiranizada por esse grupo. Então, a lei antifacção, e aí eu posso listo aqui, Comando Vermelho, TCP, PCC, MTST, MST, precisam ser listadas como organização não apenas criminosas, mas narcoterroristas. Porque impõem à população de bem um sistema de vida inapropriado e que impede que a população possa sair de casa, possa trabalhar, possa estudar, possa levar seus filhos para o lazer. Então, eu quero me dirigir a todos aqueles que têm contato com o seu deputado federal, com seus senadores. É imperativo que a gente aprove essa lei, acabar com o auxílio reclusão. O que a gente tem hoje, o vagabundo que tem lá o direito ao seu auxílio reclusão, que ele matou, que ele sequestrou, o filho da pessoa que foi morta por ele não tem direito ao auxílio reclusão. Perdeu seu pai, perdeu sua mãe, perdeu a pessoa que subestabelecia aquela família e não tem direito ao auxílio reclusão. Mas o vagabundo que matou, tem direito ao auxílio reclusão. As saidinhas de Natal, saidinhas dos dias do pai, dia de pai, dia de mãe, saidinhas de Natal, de Ano Novo. Esses vagabundos, eles vão para a rua e não voltam mais. E voltam a cometer os mesmos delitos que cometiam antes de serem presos. E aí a polícia judiciária, a polícia militar prende. E eles são soltos com a benevolência do Instituto das Saidinhas de Natal. Saidinhas, inclusive, a Elise Matsunaga, que matou o próprio marido, esquartejou o marido, está aí andando de Uber, trabalhando. A outra que matou o pai e a mãe já anda por aí fazendo até filme. Senhores, esse é o quadro de injustiça que o Brasil vive. A gente precisa acabar. E a lei antifacção é um pilar, é um divisor de águas para que facções criminosas, e mais do que isso, narcoterrorismo, para que o narcoterrorismo que existe hoje no Brasil possa voltar a ser combatido. Porque a gente fala de quadrilha, a gente fala de organização criminosa, mas o que se estabeleceu hoje no Brasil são organizações narcoterroristas que impõem a toda a população de bem o império de suas próprias leis, aonde nós, pessoas de bem, saímos de casa e não sabemos se vão voltar. Então, é imperativo que o Brasil, à luz dessa lei antifacção, e que a gente possa avançar ainda mais, a gente imponha novamente a paz, a tranquilidade e devolva à população de bem do Estado brasileiro a condição de poder trabalhar, de levar seus filhos à escola, de ter o seu lazer e não sofra. Uma das coisas muito importantes que estão dentro desse PL é acabar com as audiências de custódia. O cara é preso mais de 40 vezes, senhora presidente, por crime organizado, por tráfico de drogas, por porte ilegal de arma, por formação de quadrilha, por latrocínio.
E 2 dias, 3 dias depois, ele com a ficha criminal mais extensa do que essa sala, ele é colocado às ruas. Por uma diligência de uma audiência de custódia que, sabe-se lá por quê, entende que ele não deva ficar preso. Então é imperativo, é necessário, é mister, é fundamental que o PL antifacção, que está sendo votado no Congresso Nacional, seja aprovado para que a gente possa restabelecer e dar novos rumos aos áreas de justiça do nosso país. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra a presente sessão.